A paz do Senhor, meus irmãos. Sábado, dia 8 de junho, leitura em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, que fala sobre a glorificação final após a jornada da vida cristã. O texto diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que já não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha aí, irmãos, o grande momento da igreja, não é? Que maravilha pensarmos neste grande dia, meditarmos neste grande dia. A igreja de Tessalônica estava ansiosa por este dia, né? Conforme nós vamos estudando, vamos verificando que os irmãos de Tessalônica até estavam apressando este momento, se desfazendo de alguns bens, deixando de trabalhar, né? Paulo até disse que quem não trabalha não come, desistindo de realizar algumas atividades importantes, porque Jesus ia voltar mesmo. Por que então se preocupar com as atividades neste mundo? Não havia por que se preocupar com tudo isso. Mas aí Paulo interferiu neste contexto e deixou claro para a igreja que o momento ainda não era chegado, que o Senhor haveria de arrebatar a sua igreja, mas o momento do arrebatamento, estou aqui rimando para os irmãos, estava por vir. Não sabíamos nem o dia, nem a hora, conforme Jesus havia aprazado, e nosso dever era ir cuidando das nossas atividades até que este dia chegasse. Deus está no comando da história, como ele disse a Daniel, como disse o texto de Daniel. Ele coloca reis, ele depõe reis, surgiram vários reis, vários tiranos na história, muitos fatos ocorreram, fatos que até levariam alguns a dizer: agora o Senhor virá buscar a sua igreja. Mas o momento é de Deus. Mas não podemos ficar ignorantes quanto a este dia, porque a cada cristão, em determinado momento da história, que parte desta vida e abandona este mundo,
e é sepultado, este cristão está aguardando a vinda de Cristo. Ele está lá na sepultura, também aguardando este momento, para ser arrebatado, não é? Vai para o paraíso, aguardar o momento do arrebatamento. O espírito e a alma vão para o paraíso, mas ele está aguardando o arrebatamento, conforme as escrituras dizem aqui. Os que não têm esperança partem desta vida sem a expectativa de que irá encontrar o Senhor nos ares. Mas nós que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, sabemos que até aos que em Jesus dormem, lá na Idade Média, lá das catacumbas de Roma, lá no período da Revolução Francesa, lá no período do nazismo, lá no período do Estado Novo, de Getúlio Vargas, o Senhor os tornará a trazer com ele. Né? Nossos queridos Daniel Berg, Gunnar Wingren, né? O Senhor os tornará a trazer com ele no dia do arrebatamento. Então, Paulo diz, nós os que ficarmos vivos não precederemos os que dormem. O que é preceder? Nós não nos adiantaremos. Os que dormem serão chamados primeiro. Então, nós vemos aqui no versículo 17, no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, eles serão ressuscitados primeiro. Então, nós não precederemos, eles serão ressuscitados primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Então, aqueles que estiverem nas sepulturas, né, que foram mortos, passaram para a eternidade antes do arrebatamento, ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados depois. Então, conforme isso, os irmãos... Então, quer dizer, os irmãos de Tessalônica serão ressuscitados primeiro. Os irmãos de Corinto serão ressuscitados primeiro. Os irmãos da Galácia serão ressuscitados primeiro. Os irmãos lá da Europa, os irmãos que morreram pelo amor ao Evangelho, lá na Rússia, lá nos países da cortina de ferro, lá na China, não é? Os irmãos que morreram por amor a Cristo, lá nos países muçulmanos, serão ressuscitados primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, nos ajuntaremos a eles. É isso que a palavra do Senhor diz. Não é? E nós encontraremos o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta é a maior felicidade da igreja. E nós seremos transformados, teremos um corpo glorioso, um corpo como o corpo glorioso de Cristo. No momento do arrebatamento. Então, esse é o estágio final da salvação, que é a glorificação. Então, a salvação, ela passa por todos esses estágios.
conversão, regeneração, justificação, santificação e o estágio final é a glorificação. Retomando, irmãos, conversão, regeneração, que era um novo homem, agora nasceu de novo. Justificação, ele é tornado justo, agora ele vai praticar boas obras. Santificação, não é? Ele agora é separado do mundo. E a glorificação, que é o momento do arrebatamento. Esse é o ápice da salvação. É o atestado final da salvação. Quando ele terminou, enfim, a jornada para estar para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Um dia você ouvirá a voz do Senhor, como a voz do arcanjo, te chamando para estar com ele. Amém?